Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui novamente conosco em Pod Jung, esse podcast junguiano, mas sem junguianizar muito as coisas. E, inclusive, falando em Jung, hoje eu resolvi trazer um tema aqui que é uma dúvida para muitas pessoas. Como é que se forma um terapeuta? Como é que se forma um analista? O Jung ele tinha uma premissa, ele dizia que antes de qualquer coisa a gente tem que pensar que um bom terapeuta, um bom analista é uma pessoa que tem uma vida bem vivida, uma pessoa que explora a própria vida a partir do máximo de nuances e de uma forma muito leal e muito fiel aos desígnios da alma. E para conversar sobre esse assunto, eu trago uma colega, uma psicóloga clínica junguiana também, uma pessoa super interessante, que também muito dedicada ao mundo das artes, e ela traz uma convidada especial para a gente nesse episódio de hoje. Eu apresento para vocês Ana Bea. Tudo bem, querida? Tudo bom, um prazer estar aqui. Eu vou deixar para você fazer as honras de apresentar nossa convidada especial, que está num momento também muito especial de sono, Sim. Mas ela merece o nosso prestígio aqui hoje. Sim, temos a presença da Tawane Niara, na sua primeira gravação oficial aqui no Pod Jung. Olha, gente, que honra, né? Trazer uma leonina para estrear aqui no nosso programa hoje. Pisciana com ascendente leão. Pisciana com ascendente leão. Então ela dorme, quando ela acorda, ela quer atenção. Então, vamos aproveitar que ela está dormindo. Vamos aproveitar enquanto ela está dormindo, mas eu já vou deixar aqui avisado para vocês que talvez a gente precise fazer alguma interrupção por razões óbvias, porque a nossa prioridade hoje é a Tawane. A nossa conversa, eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa, mas a prioridade hoje é a nossa pequena Tawane, né? Me fala, Ana, como é que a gente pode pensar nesse movimento, né, que se busca ter de formação para um terapeuta e de como isso depende de fato da vida que esse terapeuta tem? Você está aí exercendo uma face da sua vida que é carregar a sua filha pequenininha nos braços e tal, e isso é um dos aspectos que certamente tem uma influência direta na tua atuação clínica, na forma como hoje você desenvolve o seu trabalho. Como é que a gente pode pensar um pouco mais sobre essa questão? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? O que faz, né, com que a gente possa ter uma propriedade para atuar nesse trabalho de uma forma legítima no contato com uma outra pessoa, né? Legítima nesse sentido da gente não ficar num lugar teórico, cheio de pensamentos, que às vezes desvia a gente do contato verdadeiro com a alma, né? Então, tenho pensado muito nesse aspecto que você trouxe já na nossa introdução, né? Quando você trouxe a temática, que é um envolvimento verdadeiro com a própria vida, né? E aí é um envolvimento que eu acho que envolve um compromisso, né? Um compromisso com a alma, um compromisso com quem se é, um compromisso, e não com quem se é no sentido do que já está pronto, né? É o que vai se fazendo na vida, porque a vida vai se fazendo e vai se revelando, né? Então, acho que um bom terapeuta ele precisa ser uma pessoa que se envolve com a própria vida e que está compromissado, né, com essas descobertas, com os próprios processos e que vai viver tudo que uma pessoa, né, qualquer vive, né? Às vezes existe uma fantasia, às vezes, das pessoas que, porque é terapeuta, porque mexe com isso, tem uma vida que está imune a, sei lá, né, a muitos dos conflitos, a viver os próprios infernos ali, né? Não, a gente sabe, a gente não está imune a nada, muito pelo contrário, eu acho que estar nessa posição nos convoca mais ainda a habitar esses lugares todos, né, que são os lugares das nossas humanidades. Então, para mim, é muito crucial essa coisa de estar na própria vida mesmo, né? Tenho pensado muito sobre a importância disso, sabe?
E é pensar que essa humanidade que você ressalta, ela se prenuncia muito pela ideia do limite, né? O que marca a nossa existência como uma existência humana e não uma existência divinal é que os deuses podem tudo. Nós Isso. não. Nós somos datados a uma série de limitações e grande parte do nosso desafio é conseguir reconhecer essas limitações e manejar, né? Ir até onde dá, conseguir estender um pouco mais certos limites, mas também saber se recolher na hora certa. Isso na nossa formação enquanto ser humano já é desafiador, e na nossa formação enquanto terapeutas cresce um pouco mais, né? Cresce porque a gente está lidando, né, com a vida de uma outra pessoa que tem uma outra história, que tem uma outra experiência. E a gente precisa saber o nosso lugar ali, né, na relação com a pessoa, é, sem ultrapassar, inclusive para a gente não criar fantasias que a gente sabe, né, o que a gente não sabe. E às vezes as pessoas chegam até nós com uma fantasia de que a gente sabe mais delas do que elas mesmas, né? Quem somos nós, né? A gente mal tá sabendo da gente, no sentido de que, se a gente está falando de Jung, a gente está falando, né, das psicologias que consideram o inconsciente, a gente Sim. tem uma noção que a gente sabe, sabe menos da gente do que a gente acha que a gente sabe, né? Então, essa coisa do limite que você traz, eu acho muito importante, porque tem a ver com a história da medida, né? A medida de cada um, o que cabe de verdade na minha vida, o que não cabe, até onde eu posso ir. E onde, se eu acabar me ultrapassando, eu me extrapolo, eu posso me machucar, eu posso machucar o outro, Sim. eu posso invadir o outro, né? Ou eu posso me deixar vulnerável para ser invadida se eu não respeito o meu próprio limite. E é claro que esse aprendizado vai se dar na minha experiência da minha própria vida. Sim. E de uma forma que é muito maleável, né? O que hoje é possível, amanhã pode não ser, depois pode voltar a ser. Tá ligado nesse movimento é um exercício contínuo, né? E é um exercício errante também, né? Totalmente. Onde a gente vai e volta, a gente é tentativa, acerto e erro, porque não tem uma medida certa, não tem um formulário a se preencher que diga o que deve ser feito a cada momento, né? A gente volta para aquela ideia que que ninguém está pronto, né? A gente não está pronto. Às vezes a gente vive numa sociedade que coloca muito isso pra gente, como se estivéssemos já tendo que saber quem somos, o que vamos fazer, como vamos fazer, e tem que estar pronto, porque é isso que vai nos qualificar enquanto pessoa. E na verdade, não, a gente está se fazendo e se desfazendo, e faz e desfaz e refaz, e vai um pouco mais para cá, e vai ajustando, né? Eu acho que existe essa necessidade de uma manutenção constante de quem somos. Sim. Né? Não à toa, acho que, enfim, toda a psicologia profunda acaba convocando isso de nós, uma disposição para estar em contato com aquilo, inclusive que eu acho que eu não sou, ou que eu acho que não está em mim, né? Mas que vem, me aborda de algum jeito e me desconcerta, e eu vou ter que abrir um espaço para receber aquela parte de mim que está comigo e que às vezes eu não considero, né? Então, é o que você falou, a gente não está pronto. Então, e eu acho isso tão importante, eu acho tão bonito também, porque eu acho que libera a gente de uma série de pressões que a gente vai recebendo, né, e vai internalizando. A gente vai consumindo tantas coisas que vão fazendo com que a gente internalize formas prontas e que é isso que vai me dar um valor na vida, né? Não, né? O que vai me dar um valor na vida é eu viver a minha experiência de uma forma verdadeira, legítima, onde eu vou me experimentando, onde eu vou descobrindo, onde eu vou abrindo espaços, né? E não fico presa, inclusive, na minha versão que já está pronta. Porque se eu ficar... É isso, né? Se eu ficar presa nessa versão, vai ser muito mais sofrido quando eu tiver que abrir espaço para o que mais em mim quer crescer e quer ter a chance de aparecer e de se apresentar para o mundo e para a vida. Né? São chances, dar espaço para outras versões, né? Para outros personagens. Então, acho muito valioso esse lugar da gente sempre se lembrar que a gente não está pronto. Ninguém está pronto. E lembrar também que a natureza se faz, né? Então, quando a gente acha que a gente já está pronto demais dentro de um aspecto, mas algo dentro de mim precisa florescer,
a alma vai encontrar um jeito de fazer aquilo florescer, mesmo que seja de uma forma que contrarie os desígnios do ego, né? Assim, o ego pode estar resistente a determinados movimentos, mas a natureza vem e ela se impõe, às vezes de uma forma até complicada, a partir de um sintoma, por exemplo, né? A ideia da psicossomática junguiana é justamente essa, é de entender que o sintoma ele é reflexo de algo que está descompensado dentro do nosso psiquismo, né? É a própria depressão, né? Tem aquela coisa os momentos depressivos da vida, Sim. de cada um de nós, que claro que existem graus, né? Existe aquela coisa que se torna de fato patológica, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso no sentido de tem um perigo ali. Mas esse momento de rebaixamento, né? Quando a gente é puxado para baixo, assim, vem cá ver o que tem aqui dentro. O Jung fala disso, né? Quando ele fala da coisa da regressão da libido, né? Como essa energia psíquica, essa vitalidade que tá se adaptando, tá funcionando e de repente acontece alguma coisa que trava e vai para dentro, né? Assim, minha vida não tá mais indo como eu gostaria e não tá acontecendo, aquele negócio não deu certo. E aí parece que é um show de horrores às vezes, né? E aquilo ali pode desembocar, e a gente que é terapeuta, a gente acompanha histórias assim, a gente vive isso na nossa própria história, assim a gente espera, né? A gente tá falando sobre isso. Então aquilo ali pode ser que desemboque num acesso a esses aspectos, né, da alma, da vivência da pessoa que ainda não tiveram a chance de serem vistos, né? Então, às vezes aquilo que ficou lá atrás, às vezes aquilo que está lá mais no fundo, que nunca é olhado, esses momentos de rebaixamento, de vitalidade, mais para fora, né? A gente, geralmente, em momentos mais depressivos, a gente fica mais indisponível para o que a gente está sempre disponível. Então, assim, isso gera sofrimento, é o que você falou, o ego fica assim, mas como assim? Então tá errado? Então tem alguma coisa errada comigo? Às vezes não, às vezes assim, é um chamamento para você fazer uma atualização, né? Aí eu gosto muito dessa ideia que o Jung traz, né? Que essa adaptação à vida, a gente precisa de uma certa adaptação, não é alguma medida também, né? Ao mundo de fora, né? Mas a gente também precisa ter uma adaptação ao mundo interno, né? Então a gente, às vezes a gente é chamada a se adaptar ao mundo interno, né? Ao interior que às vezes não está tendo tanto espaço como poderia. Então a gente vê muitas vezes desses momentos terríveis nascem momentos muito criativos, nascem renovações, né? Tem aspectos da vida das pessoas que só vão ter oportunidade de surgir porque houve uma brecha. Sim. Né? E uma brecha que muitas vezes é fruto de um adiamento, né? Porque muitas vezes esses chamados, eles são dados uma vez, dado outra vez, e a gente vai guardando para um momento que pareça mais oportuno. Sim. Né? E chega num determinado momento, parece que a bolha é furada e que aquilo se prenuncia na nossa vida chamando a uma atitude, não é? Isso também acaba sendo muito desafiador na clínica, não é? Você conseguir perceber certos movimentos da alma e saber dar uma devolutiva para o seu paciente, para o seu cliente, de que, olha, talvez seja o caso da gente começar a prestar atenção em determinadas coisas que estão sendo negligenciadas, ou parar de dar atenção a certas coisas que estão sendo colocadas com muito privilégio, né? Sim. A medida dessas trocas também é uma medida muito sutil, né, Ana? Ela é sutil e ela pede muito da nossa disposição de escuta da alma mesmo, né? Porque se há um sofrimento, a gente não pode falar que é um sofrimento que é só do ego, né? Nesse sentido. Às vezes a alma da pessoa mesmo está sofrendo, assim, porque tem alguma coisa dela que não está tendo espaço. E ela estabeleceu para si uma meta de sucesso, então eu vou dar certo se isso aqui der certo, e de repente se isso não dá certo eu não sou nada, eu não sou ninguém. Né? E aí vem a história da chance, né? Eu posso, às vezes, nesse sofrimento, ter a chance de descobrir que o meu valor não está nisso que eu estabeleci como sucesso, como é isso aqui que vai provar para mim ou para o mundo que eu sou alguma coisa, né? Essas outras coisas que você traz como assim, que às vezes vão sendo negligenciadas, e muitas vezes até um certo ponto a gente vai achando que tá tudo bem, né? Tá tudo bem deixar pra lá, não sei o quê, tá tudo bem deixar, né, isso aqui. E aí fico pensando, né, porque eu pessoalmente tenho uma relação com essa questão muito forte, né,
que aí volta na coisa da pluralidade, né, da nossa humanidade, de quem a gente é, né? Certo. Então, quando eu fui pra psicologia e eu fui me descobrindo, assim, uma apaixonada pela psicologia, e é isso, e de repente ali na hora de, então agora eu sou psicóloga. E aí, né, tem uma coisa que tá comigo há muito tempo, que é a música, que chegou antes da psicologia, né? Então a música, a composição, a arte me acompanha. Eu entrei com um grande conflito, assim, então será que então eu não vou poder ser artista, não vou poder cantar, porque aí tem a psicóloga, tem que ter uma persona, vai ocupar um espaço de, sei lá, né, uma fantasia também, né? Às vezes uma coisa que é colocada de uma certa neutralidade, de que não pode passar isso, não pode passar aquilo. Então isso virou um certo assim, conflito. Então será que eu então não vou poder dar espaço para isso na minha vida? Esse eu acho que é um exemplo forte assim, de como eu experienciei um pouco disso, né? Certo. Porque, assim, eu tive que arrumar um caminho de compreender que essa sou eu. Se eu abro mão da minha cantora, da minha compositora, da minha artista, da minha escritora, poeta, que analista que eu vou ser? Vou ser uma analista infeliz, né? Que vai ficar, inclusive, assim, tem aquele conceito, assim, né, que... Se um analista não vive a própria vida, ele vai devorar a vida dos outros, né? Ele vai se alimentar dos seus pacientes, no sentido assim... Ou se vingar deles. Ou se vingar dele. Como assim você está vivendo a sua vida, né? Assim, ou vai impedir que o paciente viva a própria vida, assim, não, impedir num sentido de... Não que a gente tenha esse poder todo, mas acaba sendo, né, uma posição de poder. Então, ou não vai ser um incentivador de que a pessoa desenvolva seus caminhos, né? Ou vai ficar ali vivendo da vida dos outros. Sim. E assim, né? Que força é essa? Então eu tenho compreendido assim que a melhor analista que eu posso ser vai ser a analista que está bem nutrida daquilo que a alimenta, né? Então o que me alimenta é a arte. Se eu estiver bem conectada com a arte, eu vou poder ser uma boa terapeuta, porque vou estar feliz, vou estar conectada. Agora, se eu negligencio isso, inclusive nos momentos onde isso vai ficando distante de mim, vai batendo esse lugar, né? O que é isso? Tem uma falta, Aí vem a alma e convoca. Cadê? Né? Cadê aquilo que é seu? Isso aqui é seu também, né? Sim. Então, acho que isso conversa, né, com essa história. A gente pensar que a própria história do Jung, né, ele só conseguiu aderir e bancar certos conceitos e certas passagens da vida dele quando ele já estava velhinho, perto de morrer, né? Então, assim, pensar, por exemplo, que os estudos dele de sincronicidade ele vem publicar já no fim da vida, porque ele temia muito a repercussão disso dentro do meio que já olhava meio torto para o nosso bichinho. Nosso velhinho já era maltratado pelos coleguinhas. E quando ele vai para esse campo, explorar esse campo da sincronicidade, por exemplo, é quando ele diz que, com a idade que ele tinha, ele já não tinha mais nada a perder, mas ele também não deixou de fazer aquilo, né? A publicação do livro vermelho, que ele exigiu que só acontecesse, acho que isso com 50 anos, né, da morte dele, também é um marco disso, né, de falar que as coisas elas têm um tempo para acontecer. Esse lugar da formação, esse lugar da construção dessa persona, muitas vezes ela é cheia de ansiedade, né, assim, do que eu já posso, do que eu não posso, de como é que as coisas vão ser, mas que de fato a alma precisa de um tempo, inclusive, para a formação desse lugar dentro da gente, não é? Inclusive essa coisa, né, da persona, que são esses personagens mesmo que a gente precisa ocupar na vida. Aí tem um grande perigo, né? Que é esse perigo da gente se identificar com esse lugar como se aquilo fosse a única possibilidade de habitar o mundo, de habitar a si mesmo, de se apresentar para o mundo. E isso é muito perigoso, ficar identificado com um só papel. Acho que isso é uma coisa básica, assim, que a gente precisa sempre relembrar, que a gente se depara tanto com o sofrimento das pessoas e com nós, às vezes, quando a gente precisa ocupar outros lugares que são muito diferentes daqueles que a gente está já bem estabelecido, que, de certa forma, nos protege, né, daquilo que, às vezes, faz uma contradição. Nós somos contraditórios, né? Então, assim, a gente vive esses conflitos, né? Então, a gente
costuma, né, pensar que o que é mais saudável é poder ocupar vários espaços, vários personagens, né? É poder, é isso, se eu sou mãe agora, né, venho recentemente ocupando esse lugar, o quanto é saudável poder ser mãe, mas também poder ser amiga, mas também poder ser filha, também poder ser psicóloga, mas também ser artista, mas também... Então, assim, essa pluralidade é o que vai dando um caráter de saúde pra gente, né? E muitas vezes com os nossos... com as pessoas com que a gente trabalha, né, clientes, pacientes, a gente vai ajudar a pessoa a resgatar essa pluralidade da vida dela, né? Porque às vezes ela vai vivendo um aspecto, vai se afundando naquilo e vai achando que aquilo define quem ela é. Né? Então, assim, às vezes a gente vai ajudar ela a voltar a restabelecer conexões com outros aspectos da vida dela, com quem ela é, como amiga, como, né, irmã, como seja o que for, né? Aqueles lugares que ficam, às vezes, esvaziados de presença. E aí a pessoa vai ficando também esvaziada porque acha que é só o trabalho dela. Inclusive, se ela não estiver trabalhando, quem ela é nesse mundo, né? Quantas pessoas não vivem essa experiência de desvalor, né? Se acham altamente desvalorizadas porque não estão ocupando um lugar de sucesso profissional e, enfim, né? Isso é um aspecto da vida. Não vamos dizer que não é importante, mas isso não vai dizer, né, quem são as pessoas numa totalidade. Sim. E é pensar, por exemplo, que você citou o exemplo da maternagem, e não é especificamente da sua maternagem, mas de uma maternagem de uma forma geral. Sim. Nesse momento a prioridade é ela. Sim. Né? Então, nesse momento é natural que ela seja regente de muitos movimentos da sua vida, pelos horários, pelas necessidades e tal. A persona de mãe hoje está sendo mais requerida, hoje ela está sendo mais disponível, inclusive, diante de outras. Mas ela também não vai poder ser uma persona exclusiva para o bem dos próprios filhos, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê também, pessoas que muitas vezes dedicaram muito papel, muita exclusividade a um determinado aspecto, a alguma força que precisava ser exercida na vida, e que em nome daquilo vão ocultando, vão tirando do seu radar outras possibilidades, e que mais à frente aquilo vira motivo de cobrança também, né? Usando esse exemplo da parentalidade, mas eu fiz tudo porque eu sou seu pai. Pô, mas você abriu mão de todas as outras coisas, não foi naturalmente uma exigência minha, né? E acaba virando uma cobrança como se as coisas precisassem desse tipo de parâmetro. E não é por aí, né? Não precisa ser desse jeito, né? Não precisa, né? Apesar da gente ter uma sociedade que, principalmente quando a gente fala de maternidade, né, deposita um nível de carga em cima das mães. Sim. E até de uma cobrança do tipo, você é mãe, né? E aí você tem que ser mãe e só ser mãe, né? Assim, então é importante resgatar esse lugar, né? De... Não, peraí, uma mulher, que mais tem, né, junto com essa mulher, com essa pessoa que vive essa maternidade, né? Então, é muito importante isso que a gente está trazendo, né? Porque eu acho que é mesmo um parâmetro de resgate de saúde, de bem-estar. E como você falou, que também vai estabelecer relações mais saudáveis, né? Quer dizer, uma mãe que está vivendo só a maternidade, que às vezes não vai ter, né, uma rede de apoio, e infelizmente, agora também a gente tem que também colocar no nosso radar que também tem realidades e realidades, às vezes não é nem a possibilidade da pessoa, né? Não existe aquilo disponível para ela. Então, inclusive, acho que quem tem isso disponível tem que saber valorizar muito bem e usar isso da melhor forma possível, né? Porque isso também, a gente está também falando de privilégios, né? Ter rede de apoio, ter chance de fazer outras coisas, né? São experiências e experiências. Mas eu acho assim que tudo aquilo que der pra gente a possibilidade da gente alimentar diversos aspectos da nossa alma, de quem a gente é alimento, né? Inclusive para a gente conseguir resistir a essa pressão que existe, né? Uma pressão social de caber nas caixinhas. Então você é isso, você é isso. É isso, né? O sofrimento que as pessoas entram quando
precisa sair de certos lugares, quando precisa fazer uma mudança, quando precisa fazer uma transformação que a alma está solicitando e que às vezes não é só o interior, às vezes do lado de fora, né? Acontece uma coisa e não tem mesmo como brecar. É assim. Quem vem corroborar esse chamado da alma, muitas vezes, vem de fora, né? Exatamente. É assim, ou você faz alguma coisa agora, encontra outro caminho, às vezes vai acontecer isso, né? Ou você encontra outro caminho, mas que também vai falar de você, e às vezes aparecer um fim, assim, né? É isso terrível. Mas, ou você vai ficar aí achando que a vida não tem mais possibilidades, né? Voltando um pouco para essa questão da formação do profissional, né? Sim. Quando a gente pensa na formação de um analista, na formação de um psicoterapeuta, muito se privilegia de um conhecimento formal, daquele conhecimento que é transmitido na academia, que é transmitido nos institutos de formação e tal. Mas esse conhecimento, ele só vai ancorar, ele só vai ganhar base se a gente conseguir tirar a teoria e saber entender como é que essa teoria funciona no cotidiano das pessoas, como é que ela funciona na dinâmica do psiquismo, né? Porque senão a gente fala de alma como se fosse um negócio metafísico lá do outro lado. A gente começa a falar de complexo como se fosse uma coisa intangível, uma entidade. E sendo que, de fato, o grande desafio é a gente conseguir trazer isso para olhar o cotidiano, né? Os dramas, as misérias que estão presentes na vida do cotidiano. E também as possibilidades, né? Porque também o inconsciente não é só fonte de problema, não, ele é fonte de muitas soluções. É verdade isso que você está falando, porque se a gente não tomar um cuidado com isso, a gente vai para esse lugar teórico, inclusive como uma defesa. Exato. A gente vai se defender da vida real que está pulsando. E o próprio Jung, ele fala uma coisa, né, assim, vai viver. Tem um momento, uma passagem dele que ele fala, vão viver, vão experienciar, sabe, assim, vai viver a vida. Depois você vai saber sobre o que aquilo está falando. Mas se você não tiver a pulsação de vida com você, se você não tiver as suas experiências, se você não tiver presente na vida, você vai para esse lugar que, na verdade, te distancia do outro, te distancia de você mesmo, te distancia da verdadeira experiência, né? Então, assim, e aí, a que serve essa teoria? Vai servir para alimentar um intelecto distanciado do que está acontecendo e vai servir para quê? Eu fico pensando, sabe, qual a funcionalidade? A coisa tem que ter alguma função e não pode ser só ficar alimentando essa parte, né, que, inclusive, a gente recebeu de uma forma muito colonial mesmo. Exato. Que esse é o grande valor, né? Assim, é saber nesse lugar intelectual, é isso que vai dar valor para as pessoas. Então, assim, a quem isso serve? E é uma intelectualidade meio piegas, né? Porque é uma intelectualidade meio limpa demais, meio né, sem cor, separada demais daquilo que é como se o afeto fosse um problema, sendo que o afeto ele é constituinte. Não tem como a gente pensar em alguma coisa que vai parar em pé sem afeto, quando se fala em relação. Antes de qualquer coisa, um encontro analítico, ele é estabelecer uma relação. Sim. Como é que você vai estabelecer uma relação se você não traz nuances afetivas, né? Se você não se permite afetar pela história do outro, se você fica crivando tudo pela teoria, mas Jung diria que... tem aquela frase, né, que se atribui ao Jung, que o Jung não disse em nenhum momento, conheça todas as teorias, não sei o quê, mas diante de uma alma seja só outra alma. Ele não disse, mas ele diria, eu acho, né? Assim, é uma síntese boa para pensar nessa teoria dele. Mas, de fato, fazer uma clínica limpinha demais, uma UTI neonatal, não rola não, né? Não rola, né? Porque é isso, eu acho que a alma é isso, é essa coisa cheia de vida, cheia de cores, cheia de nuances. E não é essa coisa ali, né? É o que tá aqui, é o que tá aqui entre nós, é a Tawane que acordou aqui agora. Que acordou. Oi, pessoal, eu sou a Tawane. Sim, né? É aquilo que nos toca, que nos afeta o tempo todo, né? Assim, as coisas vão acontecendo e alguma coisa dentro de mim, inclusive no meu corpo,
tá acontecendo, né? Exato. Porque a gente tem às vezes uma ideia, às vezes não, né? Enfim, a psicologia, muito dela, né, das psicologias, acaba sendo construída num lugar descorporificado. É como se a gente tivesse, sei lá onde, mas a gente está num corpo, um corpo que sente, um corpo que pulsa, um corpo que reage, um corpo que acelera, um corpo que, né, aumenta e diminui as nuances. Então, tem aquilo, né, quando a gente está escutando um paciente, uma pessoa, qual é o tom que a pessoa vem trazendo, né? Qual é a pulsação que está acontecendo ali naquele momento, né? É mais alto, mais baixo, é mais rápido, é lento, né? Quem está falando ali? É aquela ideia também de que a pessoa não é uma só. A gente Exato. não é uma coisa só, né? Ser uma coisa só é muito pouco para o que a gente pode ser. E muitas vezes o nosso trabalho de cura mesmo, de cuidado, vai por aí, vai assim, o que mais você é além disso que você está me contando, que você sabe, ou que você acha que você é? É quem veio na sessão de hoje. Quem veio na sessão de hoje, né? Quem vem contigo, que te provoca? Que é Sim. muito louco isso, né? Eu acho que assim, é incrível. Eu demorei um pouco para me acostumar com a ideia do campo que se forma quando chega uma pessoa e ela traz consigo, elas vêm com ônibus, né? Cheio sim, de com uma gente. galera. Elas vêm com uma galera e traz inclusive pet, né? Traz todo mundo, bota dentro do consultório e aquilo muda completamente um campo. Passados 50 minutos, acabou o tempo daquele atendimento, a pessoa entra no mesmo ônibus que ela foi, vai embora, viver a semana dela, chega uma nova pessoa de um outro ônibus, trazendo também outra galera, e o campo é outro. Isso eu acho incrível, isso foi uma das coisas que mais me fisgou no início da atuação, por perceber assim, o quanto é quase que palpável, é quase que tangível a gente conseguir entender esse movimento, né, assim, que se forma de uma forma quase que mágica quando chega uma nova pessoa para olhar para a gente, para ser escutada por nós, e ela traz consigo o seu repertório inteiro, né? Essa parte quase que fenomenológica do exercício também é algo que a gente precisa se preparar para poder viver, né? Sim, porque é isso, né? São relações, é uma relação e toda relação é única, né? É única, não tem como a gente estar diante de uma pessoa com o que a gente já sabe das outras pessoas, né? É aquilo, eu acho que parece muito com a premissa que o próprio Jung traz, até quando ele fala sobre escutar um sonho. Assim, você pode ter estudado o que for, né? Você pode saber tudo de mitologia, tudo de não sei o quê, de símbolo, disso, daquilo, e você pode ter estudado horrores, escutado 1000 sonhos, mas quando você for escutar um sonho, esquece tudo, escuta o sonho. Esquece tudo que você sabe e escuta, né? É um pouco isso, né? Esquece tudo, fica aqui e vê o que acontece com você diante dessa pessoa hoje, porque aí tem isso também, né? É uma pessoa que vem com essa galera toda hoje, né? Amanhã essa pessoa pode vir com menos galera, ou em outro momento ela pode chegar vazia, falando, cadê minha galera? Exato. Eu não tô sabendo que eu tenho galera, eu tô sozinha, tô me sentindo solitária, e a gente vai ajudar a pessoa a resgatar quem mais tá com ela, né? Porque essa ideia de solidão também é muito... também vem desse lugar muito moderno e muito distante da alma, né? A alma, ela é plural, ela é viva, ela é galera. E que acaba sendo uma queixa também quando a gente conversa com colegas, com pessoas que dividem essa missão, né? Dessa solidão que também nós experimentamos nesse entra e sai de pessoas que nos procuram e tal, mas a gente é uma constante solitária muitas vezes, né? A experiência do se ver só para olhar para essas coisas e de ter de chamar essa galera dentro da gente para poder se prontificar nesse exercício também acaba sendo muito desafiador, né? É desafiador, inclusive é perigoso a gente entrar nessa ideia de que a gente tem que dar conta nessa solidão completa, né? A gente precisa,
Claro, existe um lugar do vínculo terapêutico e do sigilo. A gente não vai compartilhar o que está acontecendo dentro da sessão com os pacientes, né, com todo mundo, mas a gente precisa das nossas redes de conexão. E também, aí vem o que eu defendo muito, que é essa coisa dos outros espaços, em que lugares que a gente vai se reabastecer para a gente ter energia para isso. Ninguém é só terapeuta. Assim, ninguém é demais, né? A gente só tem terapeutas e terapeutas, mas não é só isso, né? Assim, que mais? Quais são os lugares que reabastecem a minha humanidade, a minha condição de lidar, às vezes, com questões muito profundas, que não dá para ficar lá só nas profundezas também, né? Eu tenho que ir para um outro lugar, né? O que me faz dançar, o que me faz, né, me alegrar, o que me faz dar gargalhada solta. Isso é vida pulsando. Sim. Então acho que isso tira um pouco a gente desse lugar também até mais sério, de uma lógica de um terapeuta que tem que ser uma coisa muito limpa e muito certeira e muito sabido. Assim, a gente sabe do quê? A gente está numa constante de aprendizado de como escutar a alma. A gente tem que saber isso, não é saber da resposta e ser a pessoa que tem as respostas. A nossa condição é de não saber. Exatamente. Né? O nosso ponto de partida é não saber. Porque geralmente aquilo que a gente vai interpretar como algo que eu já sei, que eu já vi, que eu já percebi, pode falar muito mais de um preconceito meu, que fale das minhas questões, daí vem a importância de supervisão. Não sei se as pessoas têm um conhecimento sobre isso, mas a gente, na prática clínica, geralmente, se responsáveis, somos amparados dentro de um processo de supervisão para que a gente consiga ter trocas e ter... Não é para falar da vida do outro para alguém, é para que a gente possa falar da nossa vida ouvindo a vida do outro, para que a gente consiga servir de fato a esse propósito, né? A supervisão não é necessariamente para que eu possa tratar do caso do meu paciente, é para tratar de como eu, João, lido com o caso do meu paciente, os meus pontos cegos que são gerados pelo meu próprio inconsciente, pelas minhas questões, por meus atravessamentos, né? Se a gente não vive isso bem, a gente não vai conseguir estabelecer um vínculo que seja um vínculo saudável com essa pessoa, né? Nesse sentido, ninguém faz nada só de verdade, né? Exato. Ninguém faz nada de qualidade numa completa solidão. Inclusive, se a gente vai até para uma lógica de quando a gente está lendo um livro que está nos ensinando algo, a gente está conversando com aquele autor, com aquela autora, né? A gente briga. Muito com o pai, né? Tem uma troca, a gente não está fazendo nada sozinho. Um conhecimento não é de posse de uma pessoa, né? Não tem esse lugar de uma propriedade intelectual, o que eu sei é meu. O que eu sei, eu aprendi, é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Assim, eu aprendi, chegou em mim, então a gente tem que compartilhar. E você me conta o que chegou até você, né? E que pode ser compartilhado também. Então, eu gosto também dessa coisa democrática do conhecimento. Exato. Inclusive, quando você fala, né, sem jungianizar demais, eu gosto disso porque é assim, a gente tem que falar as coisas de uma forma que elas possam ser compreendidas pelas pessoas. Senão a gente cai naquele outro lugar, né? Que aí vira uma personagem também que quer ser reconhecido por uma fala difícil, que só vai falar para certas pessoas entenderem. E que acaba virando um recorte elitista, né? Elitista de quem tem acesso a esse linguajar, a essa possibilidade, e que não é um serviço. Quando eu falo que eu brigo com Jung, eu brigo com algumas coisas que eu sei que são contextuais para um homem que viveu naquela época. Um homem europeu que viveu naquela época. Eu não tem como eu João, sul-americano, brasileiro, século XXI, aceitar cegamente. Inclusive, ele está numa igrejinha porque ele pediu um lugar bom para viver aqui dentro desse lugar. Mas, assim, ele não é um santo. Nem? Né? Ele foi um cara genial que nos ofereceu muitos subsídios para que a gente consiga pensar bem sobre a psique. Ele nos ofereceu um sistema e ele nos adverte sobre isso, né? Dizendo, olha, o que eu estou oferecendo é só um sistema. Se eu pudesse formar em junguianos, eu não formaria. Sim. Né? Ele queria que eu fosse um analista joauniano, que você fosse uma analista beaniana. Exatamente, né? isso.
Aí vem essa coisa que eu gosto muito, né? Que tem a ver com poder ser um indivíduo inteiro, né? Que é ser quem a gente é. Então a gente tem que achar o nosso estilo de ser quem a gente é e um estilo que possa fazer caber tudo que a gente traz. É claro que não vai ser na mesma proporção, né? Tem momentos da vida que a gente precisa. Tem momentos da vida que eu tenho que me dedicar muito mais e tenho me dedicado muito, né? Esse aprofundamento, né? Nos caminhos da psicologia profunda e tal. Tem outros momentos onde tenho mais espaço para poder, enfim, compor, cantar, me apresentar. Então, assim, eu na minha vida, né, vou encontrando minhas proporções. Claro que tem outras coisas também na minha vida, né, mas esses dois para mim são grandes marcadores, assim. Mas essa história de achar o próprio estilo, né, e eu acho que isso exige coragem também, né? Achar a própria forma de ser, de se apresentar para o mundo, exige uma coragem, porque não tá pronto, não tem uma fórmula pronta que vai falar, é assim, isso aqui vai dar certo para você, toma aí, faz isso aqui que você vai ficar feliz. Imagina, né? A gente tem que se escutar para encontrar um caminho onde a felicidade seja legitimamente possível, né? E a felicidade, ela está intimamente ligada com a autenticidade, né? Exatamente. Não tem como a gente pensar numa pessoa que experimente bons momentos de felicidade se ela não se perceber uma pessoa autêntica. Autenticidade não é você ser diferente de todo mundo, é você ser fiel a quem você é. Exatamente. E essa percepção, ela muda profundamente parâmetros, né? Porque a gente consegue estabelecer isso, se a gente consegue estabelecer isso bem, você escapa de certos convites, você escapa de determinadas atribuições que efetivamente retiram muito mais de você do que te oferece. Sim, são as distrações, né? São muitas as distrações que a gente encontra no mundo, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai caindo nisso de que a gente precisa corresponder às expectativas que existem sobre nós, né? E isso é muito perigoso. Por isso que eu falo também da coragem, né? Porque a coragem, ela é uma palavra que convoca o coração também, né? Que é isso que você falou, né? Que a autenticidade é sobre poder ser quem se se escutar, não é fazer, inclusive, uma força para ser diferente do outro. Não é um esforço nesse lugar. Mas sim, tem um custo. Assim como tem um custo ficar correspondendo ao que nos é esperado, é muito custoso, às vezes, né? Sim. Ter que encaixotar coisas que são nossas e escondê-las para poder corresponder às expectativas, né? Também tem um custo bancar quem a gente é e falar, não, meu jeito é assim. Mas o jeito certo é assim, assado, né? É claro que a gente não está falando de coisas que vão ultrapassar a ética, né, humana, mas nesse lugar da autenticidade, bancar quem a gente né, às vezes vão haver contradições e que se a gente for ficar preso nesse lugar, né, do que é esperado, a gente vai ficar o tempo todo se vigiando e, nossa, isso aqui não pode, imagina, né? A gente é gente. Exato. E o que cabe no meu ser gente, né? E dentro desse pacote também do ser gente, muitas vezes o exercício prático da clínica, o estar de frente a uma pessoa, suscita dentro de nós certas necessidades, certas inclinações, certas intervenções que a gente pode não ter nenhum livro, que a gente pode não ter nenhum guia, mas que a gente sente que é o melhor a se fazer naquele momento. E aquilo se prova, de fato, como o melhor a se fazer naquele momento. Sim. Quando você olha para a atuação de Jung, quando você olha para a atuação de Freud, para ficar nos grandes nomes, você vê que eles, de fato, romperam com padrões diante daquilo que estava estabelecido, porque eles bancaram isso. Sim. Porque eles foram além daquilo que era o que o status quo esperava do exercício profissional deles. E nisso, o nosso papel também é um papel que cabe, obviamente, muita responsabilidade, mas que cabe coragem também. Sim. A coragem de falar o que precisa ser dito, a coragem de sinalizar coisas que estão sendo
camufladas, que estão sendo dissociadas, dissimuladas dentro do processo. Se a gente não tem essa coragem, a gente também não consegue resultados que são resultados bons. Sim. O difícil é saber a linha tênue que separa, né, esse feeling de uma condução. A condução não é o nosso dever, né? A gente não está ali para conduzir a vida de ninguém, mas a gente está ali para perceber coisas que na comunicação do inconsciente do cliente com o meu, eu posso estar recebendo aquilo que para ele está relutando muito em perceber. Sim. E como que eu vou entregar isso, né? E é uma entrega, assim, entregar a pessoa para ela mesma, com esse cuidado também do tempo da pessoa, né? Exato. Porque não é uma entrega assim, então, tá aqui, né? Eu vi isso aqui que é seu, toma aí pra você, faz alguma coisa com isso. Imagina, às vezes a pessoa não tá nem preparada para chegar naquele lugar e ela precisa fazer o caminho dela. Não é o nosso trabalho entregar nada mastigado para ninguém, né? A gente tá aqui para ser bons companheiros de jornada, inclusive para injetar essa coragem e falar, vai lá ver o que tem lá, você quer ver? Você quer saber o que tem lá? E às vezes a pessoa fala, não quero, não tô pronta ainda. Tudo bem, a gente volta lá quando você puder. Não é sobre saciar a vontade, né, da gente como terapeuta de ver a pessoa fazendo sei lá o quê. Não é ratinho, né? Exatamente. Não é ratinho que a gente testa, bota assim, bota assado para ver como é que ele vai reagir. E essa percepção, ela é muito interessante, isso que você está dizendo, né? Assim, de a gente saber também o momento oportuno onde a coisa pode de fato se fazer. É não se esquivar da responsabilidade, mas também não ter uma impaciência vaidosa em torno do resultado, né? Sim. A vaidade também é um grande cuidado que precisamos ter, né? Sim. Porque a gente não está em busca de resultado, né? A gente está em busca de um desenvolvimento de um estado de presença, que a gente vai trabalhando na gente, né? E vai, de certa forma, encorajando nossos pacientes, né, para que essas pessoas também possam se permitir habitar a própria pele, viver a própria vida, falar o que é que você quer bancar, né? Vamos lá, o que é? Do que você precisa para bancar isso? Vamos ficar aqui, né? O que você quer experimentar? Quer experimentar? Vamos testar, né? É uma coisa de descobrir que a gente pode ser quem a gente é, porque o que nos é colocado muitas vezes o tempo todo, né, é que existe um jeito certo de ser. Sim. Existe um jeito certo de ser, se você é mulher, se você é homem, se você, enfim, não existe, não é assim, né? Enfim, a vida, a natureza, ela é altamente plural e vive apresentando coisas novas. Se a gente não tiver uma abertura para isso, a gente vai sofrendo, achando que a gente está errado em ser quem a gente é, né? E volto para a coisa da coragem, né? E pensei em compartilhar uma poesia, que é uma das coisas que eu trago comigo também, é esse lugar da escrita, da poética, que acho que é uma linguagem que conversa muito com a alma, né? E tem uma poesia que fala sobre a coragem, vou compartilhar. Coragem. A coragem vem. A coragem é a boa couraça da vida. Protege peito, pulmão, coração, barriga. Protege minha fragilidade que dói. Minha fragilidade dói se eu não vou na direção de minha mais sincera autoexpressão. O real de mim quer se apresentar ao mundo e comungar da vida com o mundo. O real de mim quer ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se. No português, esses são os verbos de ligação. Assim eu quero me ligar ao mundo. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar, virar, tornar-se, viver. Viver também é verbo de ligação. O real de mim pede-me coragem todas as vezes, porque a coragem nasce do amor pela verdade. E a verdade é só o coração que sabe. E coração é forte. Bumba meu peito, bombeia meu sangue, meu afeto, meu tambor, minha vida, minha guerra, baseada em amor, sim. O coração é o guerreiro do corpo que precisa de coragem. Precisa-se de coragem para ouvir o coração.
precisa-se de entrega para ouvir da vida a canção, de forma que ela possa ser cura. Meus medos todos se vão, em prol do que parece loucura. Parece loucura porque não apetece os olhos desse poder instituído, porque o amor é muito diferente desse poder. O amor é nosso verdadeiro poder. Coragem, coração, coragem. A gente vai bater palma assim, porque temos um bebê dormindo. Mas de casa vocês podem bater palmas altas, brados, vivas. Lindo, Ana. Obrigada. E é lindo a gente pensar que a poesia, ela é a linguagem da alma, não é? Sim. Que a tradução que a alma faz para que ela seja mais inteligível a todos nós, ela vem a partir de uma linguagem poética, seja a partir dos sonhos, seja a partir da arte, seja a partir da sincronicidade. Tem uma poesia enorme dentro das sincronicidades também, né? Assim, parecem histórias de filme, parecem histórias boas de ser contadas, né? Como é que a gente pode pensar nessa conciliação da arte e dessas linguagens metafóricas, poéticas, como uma estratégia de aproximação, de ponte com a alma, com esse coração que você descreve? Nossa, eu acho assim, para mim a arte é a ponte. Sabe? A arte é a ponte, a arte é a chance, é o lugar que a gente tem para resgatar esse contato com aquilo que nos toca, né? E que não vai passar. O primeiro lugar que toca vai ser no corpo, vai ser na sensação, vai ser na emoção. Geralmente a arte pega nesse lugar, né? Faz a gente refletir, também faz a gente refletir sobre muita coisa, mas geralmente tem uma emoção associada, né? Então, as artes, no geral, elas vão nos pegar por muito longe desse lugar que a gente falou que são defesas. Eu acho que a arte, ela acha as brechas, sabe? A arte, ela acha onde é que tem um espaço ali para passar e para tocar aquela alma, sabe? Para contar para a pessoa que ela tá viva, que ela tá ali e que a vida tá muito para além do que já tá posto, que já tá ali quadrado e tá estabelecido. Então, assim, para mim a arte, ela é o caminho, sabe? De resgate, sabe? É um caminho de cura, é um caminho de conexão mesmo. Pois é, é mais que contar, né? A arte, ela não só conta. Ela conta, mas ela atua também dentro da nossa dinâmica, né? Assim como um sonho, por exemplo, a gente tem é quase um cacoete nosso, olhar para um sonho e tentar dialogar com as imagens do sonho para ver o que é que elas estão tentando falar. Se a gente chegar ao lugar que elas querem traduzir ou não, o sonho já tem uma função, ele já está fazendo, ele está trabalhando por si só. A arte é do mesmo jeito, né? Não necessariamente a gente vai ter que passar por um inteligível para poder fazer com que isso tenha efeito. O efeito se dá por si, é uma coisa quase que psicoide, né? Daquele conceito de psicoide do Jung, que atravessa tudo, corpo, mente, alma, espírito, tudo, né? A arte, ela tem essa função, ela compõe também esse lugar, não? A arte, ela atravessa, né? Como você falou, ela pega tudo, ela puxa a gente, né? Então, é uma grande potência, né? É uma grande potência. Então, assim, eu geralmente sempre incentivo as pessoas a acharem as artes delas, sabe? Porque, inclusive, essa noção de que a artista é aquela pessoa que tá lá... Claro, né? Existem pessoas que dedicam a vida às artes, e aí vai ter esse lugar da dedicação, mas todos nós precisamos ser artistas das nossas próprias vidas, né? Compor caminhos, criar, a gente precisa desse caminho, e eu acho que a arte, ela vai ajudando a gente a despertar, né, esse contato com aquilo que é muito verdadeiro, né, que pulsa na gente, e que isso não é do inteligível, né, é dessa sabedoria do sentir, é dessa sabedoria da afetação que a gente estava falando, né, do que nos afeta, e eu acho que também nos dá caminho para expressar, e que a gente sabe o quanto expressar é um caminho de curar, né. E aí expressar, a gente não tem só a palavra, né? A gente tem um corpo, a gente tem, enfim, várias formas que a gente pode utilizar para ter como caminho uma expressão e que não é desse lugar onde eu tenho que saber alguma coisa,
Na arte eu não tenho que saber nada, eu tenho que deixar a coisa acontecer e escutar, né? É um exercício de escuta da alma. E tem uma coisa que acaba ficando muito marcada, principalmente entre nós, na nossa região geográfica, né, no sul global, né, que as pessoas fazem uma distinção muito clara entre arte e arte popular. Né? Elas colocam uma ideia de que arte é aquilo que vem de determinados lugares, que ocupa determinados linguajares, que estudou em tais universidades, que produziu determinadas coisas, e que a arte popular a gente chama de arte quase que como um benefício, mas na verdade isso é coisa do povo, né? Sendo que muitas vezes é a partir desses movimentos que são mais genuínos que a gente vai encontrar mobilizações mais profundas e mais verdadeiras diante daquilo que somos, daquilo que alcançamos, daquilo que vivemos, daquilo que é importante para nós. Nós viemos de um país que foi colonizado, que foi invadido e posteriormente colonizado e que teve tráfico humano por muito tempo e que muito das artes que vieram dessas pessoas que foram colonizadas são ou subtraídos ou inferiorizados como a marca da colonização. A colonização faz isso, né? E aí também acho que dentro desse propósito da nossa formação entra também um lugar de fazer uma escuta diferenciada em torno dessas artes, né? Das artes que reverberam memórias que foram memórias tristes, mas para ir além das memórias tristes, as memórias de quem, de alguma forma, em algum momento, foi entristecido por essa colonização. Mas que na sua origem não era triste, na sua origem era arte, mesmo que não tivesse o nome de arte, os conceitos europeus de arte, mas que aquilo fazia a função que a tal da arte faz, né? Como é que é fazer esse resgate na tua história pessoal? Como é que é para você olhar para isso, para esses valores e introduzir isso dentro do teu caminho, dentro da tua prática clínica, dentro da tua arte? Assim, é interessante você trazer isso, né? Porque a arte tem uma parte, né, do que a gente chama de arte que ficou nessa associação com um senso de sofisticação e que também fica ligada a um intelecto, né, a uma chancela acadêmica, sei lá do que, assim. Quando eu falo de arte, inclusive, eu não tava nem tinha chegado nisso, sabe? Que pra mim arte é o que tem a ver com o que sai do que tá pulsando, do que tá vivo. É o coração, o primeiro tambor, sabe? É uma coisa muito primordial. Então, quando você fala desse lugar de resgate, né, do que, enfim, pode ter ficado triste, mas não é de natureza triste, né, assim, acho que tem a ver com resgate de raízes mesmo, acho que eu gosto dessa imagem das raízes, é ir lá nas raízes, buscar onde é que está o alimento, onde é que está a água, onde é que está a nutrição, sabe, que vai dar chance de crescimento para uma árvore, achar essas raízes, sabe, de nutrição, de potência mesmo, de vida. Para mim, essa arte ancestral entra nisso, né? São raízes. Inclusive, para me contar que, sim, de onde eu venho não é só tristeza, não é só desgraça, não é só esse lugar de desvalorização. Quem trouxe foi o colonizador, que vem, que me conta quais são os valores deles, né? Assim, os nossos valores, originalmente, não são esses, né? Então, eu acho que é importante falar isso, né? Porque... inclusive tem essa coisa, né, do artesanato também, arte popular, artesanato tem uma diminuição, né? Exato. Não, para mim, essas coisas, né, são todas a chance de contato com, sabe, com essa vida pulsante, criativa, que está se mostrando, e que a arte popular nada mais é do que também
é a vida mostrando, tô aqui, né? Assim, o povo tá, às vezes, né? O povo tá triste, o povo tá, assim, vivendo várias mazelas, mas tá lá, né? Da onde surge o samba, de qual é o contexto, sabe? Assim, da onde que surge tanta coisa que é tão rica, tão grandiosa, às vezes surge de contextos terríveis, né? Exato. Né? A própria capoeira, que, enfim, hoje é uma arte, né? Reconhecida mundialmente. Mas mesmo se não fosse, né? Se não tem como não ser, porque é muito impactante, é muito forte. Mas de qual contexto que isso nasce, né? E essa ideia do reconhecimento também é muito perversa muitas vezes, né? Porque quem é que pode reconhecer se não o próprio povo? Exatamente. Né? Quem é que vai outorgar que isso é uma arte? É a Unesco? Tá, mas fundamentada em quê que a Unesco vai... Quais são os parâmetros da Unesco? Será que os parâmetros da Unesco são mais importantes do que os parâmetros de um mestre de capoeira que levou anos para conseguir se consagrar nesse lugar, que pode formar filhos, netos dentro desse lugar, não é? Essas distorções, elas vão sendo... a gente vai ingerindo elas, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai intoxicando mesmo o nosso campo. Porque aí volta para a história de a quem serve. Exato. Porque se não for servir para o povo, né? Para quem que serve esse negócio aí, né? É o quê? É um quadro super caro que eu vou ter na minha parede, que vai, na verdade, mostrar um poder aquisitivo ou uma intelectualidade, assim, tá, ok, assim. Mas eu não tô falando disso, né? Eu tô falando da expressão da vida, dizendo, eu tô aqui, eu tô pulsando, né? A vida se faz, se refaz, e às vezes, né? Inclusive de momentos tristes e difíceis, quantas coisas lindas nascem, quantas músicas incríveis, quantas pinturas, enfim, quanta coisa incrível nasce dos piores momentos também. Eu acho que isso também conta sobre a alma e a sua capacidade de renovação e que nos dá esperança, uma esperança de que aí volta aquela história, né, que a gente falou lá atrás, né, dos momentos depressivos e não sei o quê. O que surge dali, né? É um prenúncio de vida, né? É que tem mais. Eu acho que a arte é uma ótima condutora. Nesse sentido, assim, a gente pode achar uma condução. Eu acho que ela ajuda a gente a achar a condução da própria alma, né? Que quer se expressar. E é pensar que muitas vezes a gente entende o propósito da alma como um propósito quantificável, como se a alma fosse um produto capitalista também, não é? Assim, onde o que se produz, o que se faz, como se faz, o quanto isso pode ser mercantilizado. E não é exatamente assim, né? A conversa que eu tenho, infelizmente, os meus dotes artísticos, eles não são tão bem desenvolvidos assim, pelo menos não daquilo que se concebe como arte dentro de um campo mais amplo, mas conversando com artistas, o que você vê é que muitas vezes a cobrança que se faz de produtividade é contraproducente, né? Porque se faz um excesso de resultados e não é necessariamente isso que a alma pede. Assim como você vê pessoas que em algum momento ligam um troço dentro delas e elas são capazes de fazer muita coisa num volume pequeno de tempo, né? Parece que tem uma hora que abre uma torneira e começa a vazar conteúdo por todos os lados. Sim. Saber também se afinar com esse relógio interno, vamos colocar assim, né, com esse dispositivo interno que fala de fluxo e de recolhimento do fluxo também é algo importante, né? É sim, inclusive para ficar disponível quando aquilo está disponível, né? A gente precisa aprender a ficar disponível para escutar esse tempo da própria alma, e que aí não é o tempo da produção, do sucesso, do não sei o quê, né? Desses parâmetros que a gente vai aprendendo a valorizar, né? É um outro tempo, e aprender a escutar esse outro tempo também nos dá muito espaço para a gente se habitar. Então, acho que esse espaço para a gente se habitar, que a arte vai sendo facilitadora, e que sim, ser terapeuta exige também um lugar
artístico, né? Nesse sentido de compor a vida que está acontecendo, né? E ter uma arte da escuta também, né? De arranjar, né? Arranjar, exatamente. O outro tá numa música e muitas vezes ela precisa de um arranjo melhor, ela precisa de um arranjo a quatro mãos. Um arranjo a quatro mãos, de compor de uma forma que fique mais interessante para o indivíduo, que fique mais interessante para a coletividade. Nós não somos autores, né? Mas de alguma forma a gente pode ser um arranjador que vai ajudar a subir e descer, a equalizar determinadas coisas, né? Isso, e ajudar a pessoa a se reconhecer como autora, né? A autoria da própria vida. Então, às vezes, o nosso trabalho vai ser o de ajudar a legitimar a pessoa, né? A fazer um reconhecimento, de se autorizar, a legitimar a própria autoria. Acho que é bem por aí. E como a gente também tem que saber respeitar o tempo da vida. Sim. Então, eu vou ter que interromper essa nossa conversa aqui para dar um pouco mais de conforto para nossa princesa, que ela tá aí nesse dorme e acorda, perturbada com muita gente, muita luz, muita coisa acontecendo no seu entorno. Não é? Tá vendo? Olha, sim, ela concordou. Deu tempo, ela deu tempo. Mas eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, principalmente numa condição como essa, que a gente sabe que você está tomada com um bebezinho por um monte de atribuições e de responsabilidades, e de você ainda assim se colocar disponível para estar aqui fazendo essa partilha, colaborando com esse projeto. Agradeço muito a sua presença, as suas palavras, a sua poesia, a visita ilustríssima que temos aqui no dia de hoje. Agradeço muito por você estar aqui hoje conosco, Ana. Eu agradeço demais pelo convite e com certeza isso aqui é o que... Isso também faz parte de manter viva a minha pluralidade, né? É isso nesse mesmo. Momento. Obrigada. Pronto, agora eu sou o padrinho artístico da nossa pequena, né? Porque eu fui o responsável pela estreia dela. Pois é, a estreia já no Pod Jung. Então, eu já me intitulei, não vou ser a Marlene Matos, não, fica tranquila. Mas sou o padrinho artístico da nossa fofura. E agradeço também a sua presença nesse episódio, eu agradeço que você esteja aqui conosco. Mandem sugestões, eu tô achando que vocês podem ser um pouco mais participativos em sugestões de temas, em sugestões de pessoas. Estamos abertos aí nas redes, @JoãoRafaelTorres. Manda sugestão pra gente que dentro das possibilidades a gente vai tentar atender. Aguardo você na nossa próxima segunda-feira, às 20 horas, com mais um episódio de Pod Jung. Um abraço, até mais. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.